programa seria uma produção independente, todo o conteúdo produzido é de inteira responsabilidade de seus realizadores e produtores. O conteúdo não reflete necessariamente as opiniões desse podcast, que inclusive pode discordar delas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Imobiliário. Eu sou Maurício Pegoraro, aqui é a Rádio Podcast e você está no podcast Momento Imobiliário. A cada 15 dias nós trazemos assuntos variados dentro desse universo maravilhoso que é o mercado imobiliário. E hoje nós vamos tratar direto na ferida. Por que não sair do aluguel e começar a construir o seu próprio patrimônio? Porque você tem ainda esse bloqueio de financiar um imóvel. Já pensou em fazer dinheiro através de financiamento imobiliário? Sim, é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Por isso eu quero que você me ajude compartilhando o link desse podcast no seu grupo familiar, lá com o seu noivo, com a sua noiva, com aquele cunhado que já faz um tempinho que está morando lá na casa e fala que uma hora ele vai sair. Hoje nós vamos mostrar o caminho das pedras, o caminho do ouro, para que eu possa alavancar, ter um patrimônio a partir de financiamento imobiliário.
E para isso eu tenho aqui como convidado um especialista que já é amigo aqui da casa, um dos primeiros a participar do podcast lá no início, meu amigo Matheus Dias, especialista em alavancagem patrimonial através de financiamento imobiliário. Matheus, muito obrigado por ter aceito o convite, seja muito bem-vindo. Maurício, mais uma vez eu queria agradecer pelo convite, tá? A segunda vez aqui com você, conversando sobre esse assunto super importante. Verdade. Que é o financiamento imobiliário. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Dias, sou especialista em crédito imobiliário, correspondente bancário. E hoje a gente ajuda facilitando, né, famílias a adquirir seu primeiro imóvel ou alavancagem, né, de patrimônio através do financiamento imobiliário. Sim, maravilha. Matheus, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até aqui? Por onde você começou? Qual foi o caminho que você trilhou? O Start. Maurício, eu fui convidado a participar da Loft, que é uma startup de São Paulo. Sim, né? sim. Então, há 6 anos atrás, eu fui convidado para ser um dos consultores da Loft, para vir para o interior. Na verdade, já sou do interior, sou de Limeira mesmo. Eles estavam expandindo para o interior de São Paulo, propagando a questão de financiamento imobiliário de uma forma mais ágil, né? Mais plataforma, não tanto diretamente ao banco. Entendi. Então, eu fui convidado, fiquei 3 anos na Loft, fiquei 3 anos como consultor da Loft, e depois eu saí abrindo minha própria empresa hoje diretamente aos bancos também. Ótimo. Mas já faz uma jornadinha já de crédito imobiliário, ajudando bastante gente nesse tempo. E hoje você está com a sua empresa própria? Com a minha empresa própria. Maravilha. Hoje diretamente com os bancos. Maravilha. Matheus, então não vai ser novidade a primeira pergunta aqui que a gente vai lançar aqui para nós conversarmos. Financiamento imobiliário. Muitas pessoas enxergam o financiamento como assumir uma dívida. Mas se a pessoa olhar de uma forma diferente e ver o financiamento como uma forma de alavancar o patrimônio, muda a expectativa, muda o prisma? Mudou todo o jogo, Maurício, porque o que acontece? Isso que você disse é realmente real que acontece com as pessoas no mercado. Eles enxergam o financiamento como uma dívida pesada, mas não enxergam o que o financiamento está gerando para ele, que é um patrimônio, ou uma alavancagem de patrimônio, dependendo Sim. da situação do cliente, né? Verdade. Então é isso que a gente tenta mostrar para o cliente. A gente vai ter que pagar por moradia em algum momento da nossa vida, né? Vai chegar um determinado momento que a gente vai ter que pagar por moradia. Não tem como mais ficar na casa da mãe, na casa do pai, do sogro, da sogra. Vai ter que ser pago uma moradia. Verdade. Então, por que não pagar uma moradia que vai ser minha no futuro? E não só pagando o aluguel. Que a gente paga o aluguel pela vida inteira, esse patrimônio nunca vai ser nosso. Então, no financiamento imobiliário, a gente consegue fazer a aquisição do nosso próprio imóvel a longo prazo e também a gente consegue fazer a alavancagem, que a gente vai conversando um pouco mais sobre a alavancagem de patrimônio. Verdade. Porque realmente, Matheus, as pessoas, elas... Logo, né? Você ouve isso, eu ouço como corretor, a taxa de juros é alta, a questão do valor da entrada, a dificuldade da pessoa... Mas só que a pessoa também ela tem uma dificuldade na compra à vista de um determinado imóvel. E também ela já é quase que praxe um pouquinho no comum no brasileiro. Eu vou aguardar um pouco a taxa de juros diminuir para depois eu adquirir. Só que tem um problema, né? O tempo está passando, né, Matheus? Exatamente. A gente tem uma máxima no mercado que quando o dinheiro está facilitado, taxa de juros barata, o imóvel ele vai se valorizar. Sim. Ele sempre está valorizando, Sim, mas quando sim. existe esse momento no mercado, como houve recentemente na época da pandemia, taxa Selic super baixa, acesso ao dinheiro muito facilitado, taxa de juros barata, o que aconteceu com o preço dos imóveis? Valorizou. Sim. Então é natural isso acontecer. Sim. E quando a taxa de juros está alta, o que o imóvel faz? Ele fica estagnado. Dificilmente ele vai perder valor, mas ele fica estagnado. Então sempre é um momento bom para comprar, independente do direito do mercado. Se o dinheiro está caro, o imóvel vai começar a baixar um pouquinho de valor. Perfeito. Porque o mercado fica um pouco mais fraco. E quando o dinheiro está baixo, o imóvel vai subir. Então não existe aquele momento ruim ou momento bom para comprar um imóvel. Sempre é um bom momento. Sempre é na hora de comprar, porque realmente o imóvel ele vai valorizar e a gente tem que aproveitar as oportunidades. E outro negócio bacana também, tá, Maurício? Vamos supor que hoje é um cenário atual nosso, que a taxa Selic está um pouco mais alta, a taxa de financiamento está um pouco superior, apesar que os bancos já vêm abaixando, tá? Sim, já está sentindo isso no mercado. Sim. Mas nada impede do cliente fechar um financiamento hoje, quando a Selic voltar a baixar, a taxa de juros começar a cair, ele procurar fazer uma portabilidade. Isso é possível fazer? É possível fazer. E o bacana é que ele
vai ganhar valorização do imóvel, porque ele está comprando hoje. Sim. Quando ele fazer essa portabilidade lá na frente, daqui 2, 3 anos, quando a taxa de juros cair, esse imóvel não está mais valendo aquele preço que ele pagou lá atrás, e sim já o preço atual, e ele vai derrubar a taxa de juros dele também. Então existe essa possibilidade também no mercado. Verdade. E para você que está nos acompanhando aí em casa, tem sempre a dúvida, né? O pai de família, ele pensa, a gente vai falar a real, o pai de família pensa na realidade da estabilidade da casa, as despesas com alimentação, estudo, ele tem todo aquele receio em dar um passo a mais em adquirir um financiamento imobiliário e sair do aluguel. Só que tem um detalhe, o tempo vai passando e ele não vai adquirindo algo que pode ser chamado de seu. E tem um problema gravíssimo nisso, né? Porque o aluguel, ele pode ser despejado a qualquer momento. Um imóvel financiado é dele, embora que possa haver a questão de um possível desemprego, Deus queira que não, mas ele pode abrir mão daquele imóvel a qualquer momento, ele não está escravo daquele imóvel. E ele pode começar uma alavancagem também adquirindo um imóvel que não seja o ideal no início para ele. Mas ele, como o pai de família que está nos assistindo hoje, ele tem como ter algo pronto, algo para poder enxergar no futuro e levar a família dele para um imóvel próprio, né? Sim, com certeza. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer o processo de financiamento, Maurício, a gente sempre buscar um profissional realmente. Por quê? Um financiamento ele envolve diversas coisas. A gente tem que entender se o imóvel é um imóvel de boa garantia, se ele tem liquidez, se ele é um imóvel de possível boa valorização. Então ele sai só da questão da aprovação do crédito. Verdade. E entender também a real necessidade do cliente. Não adianta a gente tentar aprovar um crédito enorme para o cliente se ele não tem a capacidade financeira, o que vai apertar. Às vezes a renda bruta dele até faz sentido, mas como você disse, a gente tem mais despesas, não é só o pagamento do imóvel. A gente tem alimentação, tem escola, tem carro, tem saúde. Então a gente tem que entender, primeiramente, a necessidade do cliente para poder achar no valor real que ele consiga de financiamento que faz sentido para ele. Sim. Que essa experiência do financiamento seja algo tranquilo, que lá na frente não vai se prejudicar, apertar e se transformar numa dor de cabeça para ele. É verdade. Então a gente sempre tem que fazer essa análise coerente com o cliente. Então é legal a gente sentar com o cliente, entender a necessidade dele, para a gente transformar esse sonho num bom sonho, não depois num pesadelo lá na frente, tentar vender algo mais caro para o cliente ali na questão de financiamento. Então a gente tem que entender a necessidade e a realidade do cliente. E a proposta da nossa conversa de hoje é justamente nós jogarmos limpo com a realidade do povo brasileiro, né, do pai de família, mas levar ele a enxergar a possibilidade de adquirir um imóvel mesmo dentro daquele cenário. Por isso que a proposta hoje é de alavancagem. Perdão, pode falar. Não, sim, essa questão da alavancagem que você falou é super bacana. Eu vejo muito isso, Maurício, o pessoal encaminhando documentação pra gente, o cliente já imaginando estar no imóvel de maior valor. Só que não é a realidade dele. Não, verdade. Mas nada impede dele fazer a aquisição de um imóvel de menor valor. Sim. E adquirindo esse imóvel, ele vai se valorizando ao longo do tempo. Daqui a um prazo um pouquinho mais para frente, ele substitua, vai para um imóvel de um valor um pouco mais significativo e tudo mais. Então é a questão de alavancagem mesmo, que a gente consegue utilizar no financiamento imobiliário. Maravilha. Você que está nos acompanhando aí, é apenas a introdução, tá? Nós vamos dar agora os passo a passo para que você possa entender que financiamento não é vilão. Não. O financiamento não é meu inimigo. Ele pode trabalhar junto comigo dentro da minha realidade financeira de hoje. Muito pelo contrário, o financiamento é um facilitador, é um amigo nosso. Verdade. Que ajuda a gente. Sim. E é uma mentalidade, né? Porque ainda, na sua experiência, por que existe tanto medo do financiamento, Matheus? O que você mais escuta de receio? Qual é o medo das pessoas em adquirir um financiamento imobiliário? Sabe o que eu percebo que assusta muito, Maurício? É o prazo. Só que a pessoa não colocou ainda na cabeça que ele enxerga um prazo de 30 anos, 35 anos para pagamento. Mas se ele não comprar hoje, ele vai passar 30, 40 anos pagando aluguel. Então você vai ter que pagar por moradia. Isso é um fato. Então, quando a gente manda uma simulação para o cliente olha aquela simulação e fala, nossa, imagina 30 anos pagando isso daqui. Só que a diferença é que, dependendo do estilo de amortização que você tiver no financiamento imobiliário, a parcela vai caindo. E o aluguel, ele vai aumentando. Então, o prazo vai ser para o resto da vida o aluguel. O financiamento, não.
você vai pagar anos, você tem como amortizar o financiamento anos, pagando sem juros, né, de trás para frente, enfim. Então, diversas manobras que a gente consegue fazer, estruturar um financiamento para ele quitar antes do financiamento. Inclusive, hoje, a média de quitação está sendo em torno de 12, 13, 15 anos. E o pessoal não está pagando em 30. Adquire 30 e a média... E vem amortizando, utilizando a média de quitar em Exato. 12, isso é ótimo. Estratégia financeira, utilizando o FGTS, por exemplo, que é um recurso que a gente consegue vir utilizando para bater. Então, já, vamos supor, a pessoa financia hoje, ela começa, quita em 15 anos, vamos colocar esse cenário, utilizando FGTS, recurso próprio, enfim. Em 15 anos ele está com imóvel próprio. O imóvel próprio, que vamos colocar entre aspas aqui, ele comprou por 300 mil, um exemplo, Sim. e daqui 15 anos está vendo 400. Vamos colocar um cenário até não tão bom assim, Exato. porque a gente valoriza até mais do que isso. Sim, com certeza. Mas vamos colocar um cenário de 100 mil reais de valorização, tá? Para não falar que a gente está indo muito para a sardinha do financiamento. Mas o aluguel não. O aluguel você vai pagar pro resto da vida, com uma parcela que você começou a 2, que daqui 10 anos você tá pagando 3,5. Verdade. Se a gente olhar o aluguel lá no passado, que a gente pagava R$1.000 no aluguel, esse mesmo aluguel tá 2,5. Sim, então... e eu converso com pessoas de fora. Você que está nos acompanhando, pode mandar suas perguntas ou as suas sugestões pelo chat do YouTube ou do Instagram, e nós vamos ler aqui, compartilhar e tentar esclarecer aí as suas eventuais dúvidas. Converso com pessoas de fora, de Limeira, que aí ela vem, depois de um bom tempo, ela vem para Limeira para procurar imóvel para aluguel. E ela se assusta, porque há 10 anos atrás, o aluguel de Limeira era muito defasado comparado com a Americana, comparado com Piracicaba, com Campinas, então nem se fala. Mas houve um boom de aceleração, de valorização do aluguel de Limeira, que ele ficou muito equiparado às cidades vizinhas. A pessoa assusta. A pessoa, só voltando para a pessoa que está adquirindo o imóvel por financiamento, um dos medos dela, se você me permite, a pessoa fala, ela olha lá o prazo, ela fala, mas eu vou pagar 2 imóveis ou 2,5 imóveis durante esse tempo. Só tem um detalhe, né? No financiamento ela está administrando um bem dela, enquanto no aluguel quem administra é o dono. Exatamente. Então, colocando mais esse exemplo, vou pagar 3 imóveis. Isso se você levar 30 anos para você pagar, né? Se você levar os 30 anos, você vai pegar 2, 3 imóveis reais. Só que vamos supor que você levou os 30 anos, você pagou 3 imóveis. Só que você tem um imóvel no seu nome que já valorizou. Já. Você ficar 30 anos pagando imóvel, você só pagou aluguel, você não tem nenhum não voltou nada. Nome, exato. Não voltou nada. Você não tem patrimônio. Não voltou nada. Então, não voltou nada. O financiamento, apesar de pode ser considerado uma dívida pesada, que a gente trabalha, querendo ou não, com o produto mais caro da prateleira, que é o imóvel, né, hoje. Porém, ele é um patrimônio ativo, né? Ele vai te dar benefícios no futuro, diferente do aluguel, que, enfim, só vai depreciar o seu dinheiro, porque vai ser valorizado o aluguel, então o seu dinheiro cada vez mais. E mesmo assim, Matheus, teve um tempo atrás aqui, eu trouxe um entrevistado que eu mostrei um gráfico aqui, e tinha todos os dinheiros que estavam disponíveis no mercado. Todos os dinheiros. Comparado desde empréstimo de cheque especial, limite, cartão de crédito, consignado, tudo. O mais barato dinheiro no mercado é o financiamento imobiliário. O mais barato. Sim. Ainda que a pessoa reclame de juro, o dinheiro que ela for emprestar no mercado, o mais em conta é o financiamento imobiliário. Então, a pessoa, às vezes, por falta de um planejamento, ela vai lá pagando juro de cartão de crédito, mês a mês, ali um descontrole. Uhum. E aquele juro que ela paga de um cartão de crédito, facilmente ela pagaria a parcela de um financiamento. Com certeza. E realmente, o crédito imobiliário, o recurso ele vem de um determinado lugar, Sim. que é realmente para incentivar o mercado imobiliário. Então, por isso que ele é um juros tão barato. Hoje, se a gente colocar uma taxa bacana, a gente está pagando em média de 1,2% ao mês de juros no crédito imobiliário, né? 1 a 2%. 1,2%. Hoje a gente está, vamos arredondar, com uma taxa de 12% ao ano no crédito imobiliário. Aí vai depender muito da idade do cliente, enfim, etc. Que entra seguros também na operação. Vamos fechar em 2,5%, 13% ao ano. A gente está falando de 1,2%, 1,1% ao mês. É um juros extremamente barato se a gente comparar com outras linhas de crédito que a gente tem no mercado imobiliário. Tem outra linha de crédito também, que em outra ocasião a gente pode conversar bastante também, que é o Home Equity, que é como imóvel, como garantia para fazer alavancagem também para a empresa, etc. Enfim, mas só voltando, o financiamento imobiliário com certeza é
crédito mais barato que tem no mercado, que é realmente para movimentar o mercado imobiliário, que é um mercado gigante, né? É verdade. Tanto na parte de construção, incorporação, enfim, movimenta um mercado gigantesco. É verdade. E só pra gente ficar um pouquinho só nesse primeiro bloco, muitas pessoas têm medo da questão da dívida. Só que existem duas dívidas diferentes na vida do brasileiro. A dívida de todo cidadão. A dívida de consumo e a dívida de investimento. Exatamente. Eu posso fazer uma dívida por uma má administração, e é muito comum no brasileiro hoje, gastar sem ter limite, sem saber para onde está indo o recurso dele. Ele sabe quanto ganha, mas muitas vezes ele não sabe para onde vai aquele dinheiro, que passou 2 dias depois que ele recebeu o pagamento, já não tem mais nada, ele já não sabe para onde vai. E a diferença dele trocar essa dívida de consumo por uma dívida de investimento, ele está sabendo para onde vai. Na realidade, ele só vai reeducar financeiramente a vida dele para canalizar aquele recurso que ele já tem, que gasta lá com lanche, com Shopee, com Shine, com uma série de coisas lá, e colocar em algo que é sólido. E ele está vendo aquilo ali, né, Matheus? Exato, porque existe a dívida ativa e a passiva. Então Sim. A gente tem que saber colocar, por exemplo, o carro. O carro é aquele bem que você vai comprar, aquele patrimônio, porém não só vai desvalorizar. O imóvel não, aquele bem que você vai comprar, ele vai te dar valorização. Então a gente tem que saber diferenciar aquele que vai dar o retorno pra gente e aquele que vai tirar e vai ter a nossa realmente dívida, que vai perder o nosso dinheiro. Verdade. Inclusive, antigamente a gente via muito influencer falando em relação a não, coloca o dinheiro no banco, que ele vai render, e com o rendimento você paga o aluguel, enfim. E a gente vê esses mesmos influencers hoje comprando casas gigantescas através de financiamento imobiliário. Sim. A gente tem um exemplo muito grande do próprio Thiago Nigro mesmo, comprou Sim. uma casa aí de 30 milhões de reais, 40 milhões de reais, enfim. Uma grande parte desse imóvel foi através de financiamento imobiliário. Então, lógico, quem sou eu para estar do lado do Thiago Nigro? Pelo amor de Deus, ele sabe o investimento que ele faz. Mas ele entendeu que o financiamento imobiliário é alavancar muito mais o patrimônio dele do que ele pegar o dinheiro e comprar à vista. Ele poderia pegar esse dinheiro e colocar em outro mercado que ia render muito mais para ele do que os juros que ele paga no financiamento imobiliário. Sim. Então, essa questão de desmistificação do financiamento já está sendo realizada no mercado pelos próprios influencers de economia e tudo mais, que era contra o financiamento e hoje estão fazendo, vendo que é algo muito benéfico. O Thiago Nigro é o primo rico. Primo rico, exato. Aí tem o primo pobre, que é o Eduardo, né? Isso, um defensor do financiamento. Aí ele já entrou com os 2 pés no peito. Ele falou, não, mas se eu pago aquilo que é meu e ele vai fazendo essa estratégia de amortização, ele fala algo muito interessante, que a gente vai entrar aqui nessa troca de aluguel pelo patrimônio. Hoje a família está bem lá numa casa de 3 dormitórios, com uma suíte. E se ela está pagando aluguel ali dentro da realidade dela, e se ela for adquirir um imóvel, aquele mesmo imóvel, por financiamento, vai estar um pouco fora do padrão dela. Ela tem 2 opções na nossa conversa de hoje, na nossa sugestão. Ou ela se adequa a uma realidade que ela consegue pagar e vá para um imóvel próprio, ou ela adquire, através de financiamento, um imóvel mais em conta e coloca aquele imóvel para aluguel, e com o aluguel daquele imóvel paga o financiamento até aquilo gerar um patrimônio. É possível uma família fazer assim, Matheus? Sim, com certeza. Nessa questão de operação no financiamento, a gente tem diversas situações que a gente pode colocar. Então, esse perfil de cliente que ele está pagando um aluguel de um imóvel superior, talvez se ele fosse comprar um imóvel do mesmo perfil, realmente, no início, se a gente for comparar o aluguel com o financiamento no mesmo perfil de casa, o financiamento costuma ficar um pouquinho mais caro do que o próprio aluguel. Mas voltando lá atrás, o aluguel vai subir, o financiamento ele vai cair. Perfeito. Mas não necessariamente ele precisa vir para esse primeiro imóvel. Ele pode abaixar um pouquinho o nível do imóvel que ele está morando, comprar um imóvel um pouco mais barato, entrar na sua realidade para isso não trazer uma dor de cabeça futura para ele, Sim. se endividar de uma forma desnecessária, e mais para frente, quando esse imóvel começar a se valorizar, ele fazer a troca, a substituição. Agora eu vendo esse imóvel já valorizado, que eu comprei através de financiamento. Ele não tem que morrer com aquilo, né? Não precisa necessariamente ficar aos 100 anos, porque a gente tem processo já hoje, tem muitas pessoas que têm dúvida, inclusive é isso, já entrando nesse assunto, já aproveitando, que se eu tenho um imóvel financiado, se eu posso vender através de financiamento também. Então existe essa possibilidade. Um imóvel, uma instituição financeira acaba quitando a outra instituição financeira, fazendo um processo que a gente chama de interveniente quitante, devolvendo o troco. Então, se você tem um imóvel financiado, você pode vender ele tranquilamente, então você não precisa ficar os 30 anos com ele. Faz ele agora, adquire o imóvel, aproveita a valorização dele, tem um imóvel próprio, faz a alavancagem, depois você vai para outro imóvel
de valor superior, onde às vezes até lá sua vida financeira já mudou, hoje você ganha 10, lá você vai estar ganhando 20 daqui a 10 anos. Mas isso, a chance disso Sim. acontecer é muito maior do que defasagem no Exato. salário. Exatamente. Realmente é uma questão. Eu já tô aí, passei da casa dos 50 já, mas a gente olha para os mais jovens e fala: olha, é mais viável você se adequar, apertar o cinto e se adaptar a uma realidade que você consegue pagar algo que é seu, do que pagar um aluguel só, com respeito a todo mundo que trabalha em aluguel, mas do que pagar um aluguel só para ostentar. É mais viável você estar em algo que é seu e você, no futuro, você consegue trocar aquilo para algo que você desejava. Sim. Trocar o aluguel pelo patrimônio, eu acho que isso faz muito sentido Faz hoje todo na nossa sentido. cabeça. E outra, você até, em relação a isso, tem pessoas que entenderam o mercado, que hoje o que eles fazem? Eles financiam um imóvel e alugam para a pessoa que tem medo de financiar. E essa pessoa que tem medo de financiar tá pagando o imóvel dessa pessoa. Então essa pessoa aqui que tá alugando um imóvel financiado, ela, por exemplo, um imóvel de 300 mil reais, dou 60 mil de entrada, financio 240, vou pagar uma prestação de 2,5 hoje, vamos falar pela tabela price. Esse mesmo imóvel eu vou alugar por 2 mil reais, 1.800 reais. Eu vou ter uma pequena parcela de diferença para pagar. Eu tô alavancando meu patrimônio. Sim. O aluguel vai ser corrigido anualmente, normalmente é por IGPM, INCC, vai depender ali do contrato. Daqui a pouco o valor do meu aluguel já está pagando a minha prestação. E daqui a pouco, na verdade, vai até subir, vai sobrar até um troco para mim, daqui a alguns anos. Essa pessoa, ela entendeu o jogo do mercado. Verdade. E paga, Matheus, porque dependendo do produto que você adquire hoje com uma alavancagem, pega um apartamento popular, que a liquidez de locação é gigantesca. Você compra um imóvel um pouco abaixo da tabela de mercado, financia ele, você vai ter fila de pessoas para aluguel. E lógico que você consegue colocar um valor de aluguel um pouquinho acima do que o antigo contrato, porque a procura é maior do que a demanda, do que a oferta ali naquela hora. Exatamente. Então, é o medo, né? Então, É o medo, ainda é tá só maior. você- O pessoal quer mais alugar hoje do que ainda... Exato. Então, mas aí eu posso usar esse medo, que a grande parcela ainda tem, eu posso usar, o pai de família pode usar esse fator para sair do aluguel e levar a família a ter um imóvel próprio no futuro. Exatamente, perfeito. Excelente colocação, é isso daí, é sair desse medo. Você conhece o Lucas Dias? Conheço. Ele falou que bacana o conteúdo. Poderia falar um pouco sobre crédito com imóvel em garantia? Maurício é um... Muito obrigado, Lucas. Abraço, querido. Lucas, vamos lá, um produto sensacional que tem no mercado também, tá? É um produto que vem crescendo muito. Ele foge um pouquinho do financiamento imobiliário. Sim. Porque o financiamento imobiliário, ele é para aquisição. Sim. Certo? O imóvel como garantia é para a gente levantar recurso através do imóvel. Então, eu já possuo um imóvel quitado e não necessariamente precisa estar 100% quitado também, Não tá? precisa não estar 100%. necessariamente, mas a gente tem uma porcentagem que a gente trabalha. Tá. Por exemplo, hoje o banco ele pode emprestar no máximo até 60% do valor do imóvel como garantia. Então, vamos supor que eu tenho um imóvel de R$1 milhão, eu devo R$200 mil. Perfeito. Eu consigo levantar até 600 mil, 200 mil vai para quitar outra instituição financeira e sobra 400 na minha mão, tá? Como troco. Perfeito. O financiamento total vai ser de 600 mil. O bacana dessa operação, que esse troco que eu tenho, o valor que eu levantar como recurso, eu posso utilizar para aquilo que eu bem entender. Eu tenho liberdade financeira com esse recurso. Eu posso fazer unificação de dívida, posso juntar dívida de cartão de crédito, financiamento de carro, enfim, colocar o imóvel como garantia e pagar um crédito mais barato. Eu posso fazer a expansão da minha empresa, quero expandir, abrir uma segunda unidade, enfim, eu posso utilizar minha casa como garantia para fazer isso também. Eu quero construir com liberdade, eu posso colocar o imóvel como garantia e usar o dinheiro com a construção do segundo. E outra coisa muito bacana, já voltada até para os corretores aqui, que a gente tem muita negociação de imóveis, por exemplo, chácaras, imóvel rural, que não tem escritura, que não dá financiamento. Sim. E normalmente a pessoa que está procurando esse bem, ele já possui um imóvel. Sim. Então nada impede dele colocar esse imóvel que ele já possui como garantia, levantar esse recurso e comprar esse outro que não dê financiamento. Então a gente consegue utilizar até isso como uma manobra ali para a gente adquirir um outro bem que não dá financiamento. Você trazendo luz, que como dá para trabalhar com o dinheiro dentro Até do mercado, dentro do mercado né? imobiliário, exatamente. Como você consegue trabalhar para diversas frentes
utilizando um dinheiro, teoricamente, ali de fácil aquisição. Exato. É um dinheiro com uma taxa de juros muito barata, porque Sim. o imóvel está sendo como garantia. É o imóvel como garantia, por isso que é o dinheiro mais em conta. Exato, o banco tem uma garantia real, Sim. então já é mais barato. E Sim. você consegue utilizar esse recurso com total liberdade. Incluindo hoje aqui no que é o momento imobiliário, incluindo no mercado imobiliário mesmo de aquisição de outros bens que não dá de outros bens, de imóveis que não dá Que não financiamento, daria financiamento. imobiliário. Verdade. Paulinho Cinecol, boa noite, excelente programa, obrigado. Cultura, Fê Comércio, Fê Comerciários, boa noite, muito obrigado pela companhia de todos aqui. Voltando um pouquinho aqui para a questão de o que uma família precisa fazer para usar o financiamento com inteligência. O que uma família está lá assistindo agora, lá a mãe está anotando, o pai está anotando, elas um olha para o outro e fala, nós vamos sair do aluguel esse ano. O que ela pode fazer? Amém, 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 amém. Eu acho que todo ser humano tem que passar por essa fase de ter algo para falar que é dele, que conquistou. Isso mexe na cabeça. Sim, com certeza. E o que uma família precisa fazer para usar o financiamento com inteligência? Muda até a Mateus? energia da casa, viu, Maurício? Muda até a energia da casa. Muda. Chegar com no seu certeza. cantinho, independente de ser financiado ou não, chegar no seu próprio canto ali é maravilhoso. É um ambiente diferente. Falou tudo, Mateus. O que eu digo que é super importante é, antes de começar, é realmente a gente montar uma estratégia. Não é realmente só fazer a aprovação do crédito, só ver qualquer imóvel. Não, a gente tem que... O cliente que está comprando, que quer sair do aluguel, ele tem que pensar em tudo, Maurício. Valorização do imóvel, liquidez do imóvel. Tem que pensar na questão da parcela do financiamento, na questão da entrada do financiamento. Isso você, como corretor parceiro, você ajuda muito na questão da escolha de um Sim. bom imóvel para o cliente, que vai ser valorizado, da liquidez do imóvel, casa. Lógico que a gente nunca pensa que isso vai acontecer, mas caso venha acontecer algum problema, ele consegue ter uma forte liquidez. Então, acho que a princípio tem que ser colocado tudo no papel certinho, uma boa estratégia. Porque um financiamento bem feito vai sair barato para o cliente, mas um financiamento mal feito, na loucura, às vezes, emotivo, pode sair um pouco mais caro para ele, sim. Então, acho interessante para o cliente, antes de tudo, ele fazer uma boa análise, procurar um profissional para realmente ele não acabar fazendo algo que ele vai pagar muito mais juros no final também, porque tem muita jogadinha, viu, Maurício, no financiamento que a gente consegue fazer, analisar o perfil do cliente, que lá na frente a gente vai economizar muito dinheiro para ele. Verdade. São detalhes, a gente sempre tem que estar ligado nos detalhes. Sim, então vamos só para recapitular. Primeiro ele procura um profissional que vai orientar ele em questão de localização, preço do imóvel, se aquele imóvel está dentro ou está abaixo do mercado, e a liquidez, como você falou, numa venda rápida. Isso. Esse imóvel vai ter boa liquidez, tem procura. E acho que também aí na questão da alavancagem, se tem boa liquidez na questão de locação também. Exatamente. Você lucra com facilidade também, Exatamente, perfeito. A liquidez pode ser tanto na venda quanto na locação também ali, algo rápido para sair, para não perder o patrimônio, Sim. aluga Sim. e tá tudo bem. E aí vai para um lugar um pouco mais barato, enfim, etc. Mas aí é um trabalho bacana para ter segurança para ele. E não abre mão daquele imóvel. E não abre mão daquele imóvel. Porque a ideia é a alavancagem, né? Eu acompanhei uma vez um processo de um casal de noivos. Eles adquiriram o imóvel por financiamento. Aí, acompanhando, imaginando, eu falei, bom, agora eles vão casar, né? Uhum. Aí passei um tempo lá, vi a placa de alugue no imóvel. Não, a gente resolveu alugar até nós casarmos. Então eles estão dentro do cronograma normal deles. Sim, Olha sim, que. bacana. Aí eu falei, poxa, quem compra antes também ganha. Sim, com certeza. Dentro dessa alavancagem patrimonial, a pessoa já está comprando, pensando no futuro, talvez dentro do que você falou. Quando eles casarem, eles vão para algo menor, talvez, por não ter filhos. E aí continua aquele imóvel lá alugado, com aluguel pagando o financiamento. E lá na frente vai ver o que vai fazer com aquilo. Sim, lá. Bacana, quando eles foram para dentro do imóvel, já está 5 anos esperando um casamento, já está 5 anos pagado. Já. Exato, e quanto Pago, aquilo já valorizou. Sim. Já. Bom, Rodrigo Caruso, boa noite. Hoje nós temos bastante participação. Luiz Gomes, William Dias, top, boa noite, excelente programa. Quando você financia e dá como garantia um imóvel? Sony Oliveira, quando você financia e dá um imóvel como garantia?
todo financiamento imobiliário é o Exato. imóvel como garantia, já é o próprio imóvel Isso. que é dado como garantia. Exatamente. Então, quando você financia o imóvel, automaticamente ele vai ficar alienado ao banco até fazer a quitação. Exatamente esse imóvel, né? É exatamente Por que essa esse garantia? É esse o bem que teoricamente corre-se o risco de perder em caso de inadimplência. Exatamente, é o imóvel que você está adquirindo. Só que a inadimplência, mas isso é legal a gente colocar na ponta do lápis também, que muitas pessoas imaginam que você vai perder 100%, e não é bem assim, tá? Então, se eu comprei um imóvel de 500 mil, eu paguei Boa, Matheus, boa. 80% do Boa. valor do imóvel, eu não vou perder tudo isso. Verdade. Né? O banco, ele vai, lógico, ele vai entrar com leilão no imóvel, ele vai pagar a dívida do banco, vai pagar despesas ali de leiloeiro, enfim, etc. E o troco ele vai te devolver, né? Então, você não perde 100% do imóvel se caso chegar nesse ponto. Você perde a parte devedora só. Mas sim, qualquer financiamento imobiliário, o imóvel é dado como... O próprio imóvel que você está comprando é dado como garantia. Ele vai ficar alienado ao banco. Então, dentro dessa proposta nossa, numa alavancagem patrimonial, ainda assim, aquela família que está pagando aluguel hoje vai dar um pequeno passo rumo até um bem próprio, ainda assim ela não corre risco total. Não, imagina. Porque é o imóvel que ela está adquirindo que é dado como garantia. Exato. Ainda assim é vantagem para ela. Exato. Não vai tirar dor de cabeça, não vai tirar o sono dele. Não, se acontecer uma situação Se dessa... acontecer, esperamos que não. Lógico, Se que é acontecer, muito baixo, viu, Maurício? Muito baixo. Eu acompanho o leilão na Caixa. Em Limeira, no cenário de 1.000, 2.000 contratos financiados ativos, não sei quanto tem. Mas é 1 ou 2 imóveis interessantes que vai para leilão. O resto tudo é resolvido já entre o mutuário e o Sim. banco que emprestou aquele dinheiro. Olha, eu Porque tô... por interesse pro banco é que ele continue Lógico, pagando. com certeza. Vai chamar e vai fazer acordo. Eu até gosto de falar que banco não é imobiliária, né? Ele Banco não não é quer, imobiliária. não quer ficar com o seu imóvel. Ele não- é verdade. Ele é prejuízo, ele quer realmente receber os juros dele. Por aí vai. Verdade. A Sônia, ela quer saber o valor, se os juros são iguais de um financiamento normal. O juro de... Eu imagino que seria os juros do home equity, né? Do CGI, ok, o perdão. empréstimo com garantia de Ok. imóvel. Ô, Sônia, vamos lá. O financiamento de aquisição de imóvel, o dinheiro ele vem de um recurso, tá? Que a gente fala que é poupança, vem, enfim. Então ele é um pouco mais barato. Como até o Maurício colocou como exemplo, ele é o crédito mais barato do mercado. hoje Porém, ele é exclusivamente para aquisição. Sim. Tá? Então a gente vamos colocar uma faixa de 12,5% de juros ao ano. O crédito com garantia de imóvel, ele é um pouco mais alto, ele está na média de 20% ao ano. Mais alto se a gente comparar com o financiamento imobiliário. Mas lembrando, financiamento é só para aquisição. O crédito com garantia de imóvel, não. Você tem liberdade com aquele recurso de fazer o que você quiser. Agora, vamos comparar 20% ao ano do crédito com garantia de imóvel com outras linhas de crédito. Assim. Crédito pessoal, crédito para capital de giro de empresa. Essas taxas de juros tá 3, 4% ao mês. Sim, Então, se a com gente certeza. for comparar com essas linhas de crédito, o CGI, crédito com garantia de imóvel, é muito barato. Só que a gente tem que diferenciar. Financiamento é uma coisa, de aquisição é só para aquilo, e o crédito com garantia de imóvel você tem liberdade para fazer o que você quiser com o recurso. E é muito barato. Inclusive alavancar a empresa da pessoa. Exatamente. Que vai estar mais em conta do que ele utilizar um empréstimo para Com certeza. para o negócio dele. Hoje, um desconto de recebível aí tá na faixa de 3% ao mês, Sim. 4%. Vai depender, e tem outra Sim. coisa, amor. O cenário atual tá difícil, então os bancos estão querendo garantia real para realmente liberar recursos. Sem garantia real não estão liberando, porque realmente é um valor significativo também. Então, no imóvel, a gente consegue levantar um recurso superior, até 60% do valor do imóvel, Sim. com um prazo de 240 meses. Sim, Então, é bacana. o prazo conta também. Exato. Hoje, para você pegar uma empresa no aval, pegar 100, 150 mil reais, é difícil. É difícil. William Dias, esse cara manja, olha aí. Obrigado, Leão. Problema no Matheus. É corintiano você, Matheus? Não, eu sou Grêmio. Ah, Grêmio. Sou gremista, sou dos Pampas. Verdade. Mas eu não sou, na verdade, tá? O meu pai é pelotense. Ah, Um beijo pro Tia, aproveitando aí. benção, maravilha. Aí ele... Perfeito, aí a Sônia respondeu, perfeito, muito obrigado, maravilha. E passando também, só para nós recapitularmos, né? Organização financeira, estratégia de encontro de imóvel, comprometimento saudável da renda, acho isso muito importante também Exatamente. para começo da família alavancar o imóvel.
alavancar o patrimônio. Manter a saúde financeira da família, né, Matheus? Para que aquele sonho não se torne um pesadelo em curto espaço de tempo. E não é para se transformar num pesadelo. Não é. Na minha opinião, acho que é o principal. É o principal. Eu vejo, às vezes, as pessoas querendo passar um pouquinho o boi na frente da carroça e às vezes não é tão legal assim. Eu acho que é mais fácil você abaixar um pouquinho o nível do imóvel, um pouquinho o valor do financiamento, ajustar uma entradinha ali melhor, enfim, ou negociar para realmente não transformar isso num pesadelo depois. Verdade. Então, é legal a gente ter um bom conhecimento nosso financeiro ali, enfim, para poder encaixar, para não se tornar um problema lá na frente. Sim. E como você é muito pronto na entrega, na devolução das simulações, eu, como consultor, busco o imóvel, dá para fazer esse trabalho em parceria e a pessoa pode sugerir ou solicitar uma simulação sem compromisso nenhum, que ela possa até encontrar o cenário ideal para ela. Não há problema algum. Nós vamos fazendo, encontrando uma forma de encaixar o imóvel ou o perfil do imóvel para que a gente possa buscar depois. Exatamente. Nosso papel literalmente é esse. É achar uma solução bacana e confortável para eles. Verdade. Inclusive tem cenários também que é o inverso, viu, Maurício? Do cliente ter uma capacidade um pouco superior para pagamento, e a gente até trabalha. Eu vou colocar um exemplo que aconteceu recentemente, eu vou colocar esse exemplo até comigo mesmo, tá? Aconteceu realmente comigo. Sim. Eu fiz aquisição de um imóvel através de financiamento imobiliário, só que eu tinha uma margem um pouco maior para pagar de parcela. E de vez eu fazer um financiamento em 420 meses, eu abaixei para 300 meses. Foi bastante, 10 anos a menos de financiamento. Você diminuiu? Exato, 10 anos na hora da contratação? Exatamente, em 10 anos o meu prazo. Às vezes eu fazia em 420, que é o máximo, eu fiz em 300 meses. Sim. Chuta quanto a mais de parcela por mês? R$200. R$200 por mês. Por 200 conta reais. de literalmente R$200. 10 anos. Por conta de R$200 por mês a mais. R$200 são 3 pizzas. Hoje eu diria que 1,5, viu? 1,5. Dependendo como. Eu tô falando do bairro, lá é 3 pizzas. Quase fazer merchan pra ele. Uma pizza e meia por mês. Por mês. Você economiza 10 anos. 10 anos. Aí, Matheus, aí a gente quebra qualquer tipo de argumento de que financiamento não é pra mim, não é pra todos. É pra quem realmente tem interesse em usar o dinheiro do banco. E aí eu entro com uma parcela pequena, que é a realidade da questão da entrada, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas assim, eu posso trabalhar esse dinheiro a meu favor, a favor da minha casa. Sim, com certeza. Com pequenos ajustes. Exato, são estratégias. Financiamento, ele está nos detalhes. A gente consegue economizar o financiamento nos detalhes, Maurício. Não é simplesmente aquela primeira aprovação. Não, aprova isso, vamos nisso mesmo. Não, é nos detalhes, vamos corrigir. Você consegue pagar um pouquinho mais? Não, para mim já está apertado. Então, legal, tá aqui. Tem um sistema saque, a price, qual fica bacana para você? Que nem eu digo, no financiamento não existe certo ou errado. Cada cliente tem um perfil diferente. Eu tenho o meu perfil, o Maurício tem o seu perfil. Então, é totalmente... Cada um está na sua fase de vida diferente. Então, a gente tem que entender a fase que a pessoa está, a condição que ela está e montar uma estratégia específica para ela. E quer que eu te fale uma coisa? Esse dinheiro passa na nossa mão, Matheus. Passa, com certeza. Passa, tranquilamente esse dinheiro passa na nossa mão. Boa noite, Adriana Meneguin, Tati Inserp, Gabriela Zanerato, Anderson, muito obrigado pela companhia de todos, muito obrigado mesmo. Deus abençoe ricamente. Hoje estamos bem movimentados. Glória a Deus. Como é feito, como funciona a aprovação de crédito para financiamento, Matheus? A pessoa está nos assistindo lá e amanhã cedo ela já vai entrar em contato comigo, eu já vou entrar em contato com o Matheus e a gente já vai começar a funilar o perfil dela. O que é necessário para que ela tenha um crédito aprovado? Tá, primeira coisa que a gente faz, Maurício, é realmente essa questão de a simulação para ver se está dentro do perfil do cliente, se está dentro das condições dele. Pós feito isso, a gente vai buscar o melhor banco que vai melhor atendê-lo, tá? Okay. Então a gente vai pegar esse cliente, o melhor banco vai ser o Santander, Itaú, Bradesco, enfim, a gente vai ver qual vai ser o melhor banco. Lembrando que esse cliente, ele tem que ter uma saúde financeira saudável em relação ao nome, um bom score. A gente fala que é o rating interno do banco, tá? Cada banco tem o seu rating interno. O rating, só para o pessoal se familiarizar, é como se fosse um score, tá? Então, ela tem que ter um bom rating interno no banco, tem que fazer a comprovação de renda, que a gente consegue fazer, ou como eu atuo com os bancos privados, o banco privado é um pouco mais flexível na hora da comprovação de renda. A gente consegue utilizar extrato bancário, que isso ajuda muito autônomo, profissional liberal,
enfim, o lerite, imposto de renda, mas o extrato ajuda bastante a gente. Então, uma que a pessoa tem então bom rate, bom relacionamento com os bancos, e a comprovação de renda, e lógico, os números fazem sentido para ele. Basicamente, Maurício, não tem muito segredo. A gente imagina que o processo de financiamento é uma loucura, que é difícil, e na verdade não é. Basicamente, o cliente tem que fazer sentido para ele a parcela, tem que ter um bom relacionamento com o banco e tem que fazer a comprovação de renda. A comprovação de renda a gente consegue fazer de forma um pouco mais flexível. Com os bancos privados. Então, basicamente, é bem simples. Tá vendo? É muito simples do que o pessoal imagina. Tá vendo só? Hoje você vai dormir já sonhando com o seu imóvel próprio. Você vai começar já a visualizar a tua casa, a tua família dentro de um imóvel próprio. É muito simples. Que eu tenha ao menos uma orientação de como resolver eventual problema ali na aprovação. É muito fácil o processo. Sim, e é tão legal essa pergunta que quando faz, as pessoas imaginam que a gente vai falar, nossa, tem que dar centenas de documentação, vai trazer uma pasta de documento, e não, é simples mesmo. A gente vai pegar uma documentação inicial do cliente, vai verificar as condições que fica boa para ele dentro do cenário atual e buscar aprovação de crédito. Aí sim, esse cliente tem que estar com o nome em ordem, certinho, sem dívida, enfim, sem atraso, para a gente conseguir. Isso realmente é muito importante. Mas é muito mais simples do que eles imaginam que aconteça no mercado. Sim, mais simples, e só batendo mais um pouquinho na tecla só ainda. A pessoa, ela tem alguma certa restrição, então ela prefere partir para o aluguel. No aluguel, ela vai ter que contratar um seguro locatício. E esse seguro vai ser uma taxa de perto de 12% sobre o valor do aluguel que ela está pagando. Então, se ela procurar um especialista, um consultor, e ajudar ela a se organizar, ainda assim não, com certeza vai ser mais vantajoso ela partir para um financiamento e a conquista de um imóvel próprio, do que ficar pulando de aluguel em aluguel. Só por falta de uma ordem na vida financeira dela. O que acontece? As pessoas às vezes têm uma inadimplência atual e imagina que nunca mais vai conseguir. Não é bem assim, como você disse. A gente faz um trabalho com esse perfil de cliente, a gente deixa o nome dele em ordem, vai criando um relacionamento com o banco. Pode ser que não consiga hoje, tá tudo bem, a gente vai trabalhando para um futuro a gente conseguir. Exato. Mas o pontapé inicial tem que ser dado. Quanto mais cedo, mais rápido eu adquiro e mais barato fica o processo. Perfeito. Então é isso, o cliente limpou o nome, vamos trabalhar esse cliente num período, ele vai buscando imóveis também, etc, pra gente conseguir lá no futuro uma boa aprovação de crédito para ele também. Maravilha. Adriel Alexandre, boa noite, seja muito bem-vindo, querido, obrigado pela participação. Matheus, você poderia compartilhar um pouquinho só, talvez as pessoas que estão nos acompanhando já ouviu falar sobre as duas modalidades de financiamento, a modalidade saque e a modalidade price. Em regra, qual é a diferença básica delas e qual o melhor cenário para cada uma? Tá, vamos lá, Maurício. Eu costumo dizer que não existe sistema de amortização, porque o saque e a price são um sistema de amortização. Sim, perdão. Tá? E eu costumo dizer que não existe o certo e o errado. Vai depender do perfil do cliente, sempre. Mas como que basicamente funciona a saque? A gente fala que é um sistema de amortização constante. Mas olha que loucura. A tabela saque, ela começa mais alta e ela vai abaixando ao longo do tempo. Tá? A amortização que realmente você tira da sua dívida, que todo mês você vai pagar a prestação, uma parte é amortização, uma parte é juros, uma parte são seguros, etc. Tá? E a amortização todo mês você vai tirar a mesma quantia. E assim que funciona o sistema saque. Tá? A price já é um sistema de amortização que ela é igual do começo ao final a parcela, e a amortização ela vai aumentando ao longo do tempo. Então você começa a pagar mais juros no início, e vai aumentando a amortização ao longo do tempo e você vai diminuindo os seus juros, tá? Então, a saque você paga menos juros no início e a price você já paga mais juros no início. Na price a parcela é igual do começo ao final, na saque começa mais alto e vai caindo ao longo do tempo. Se a gente for comparar números do começo ao final do financiamento, na saque você vai pagar menos juros a longo prazo. Na saque? Apesar de você começar a pagar mais alto, a parcela inicial mais alta, e ela vai diminuindo, no final você paga menos juros. Na price, do começo ao final, você paga mais juros em relação a saque. Mas como eu disse, não existe certo ou errado. Porque na price você começa pagando, um exemplo, uma parcela de 2.000, na saque você vai pagar uma de 2.500. Então, às vezes, a pessoa não está confortável 2.500. Esses R$500 na parcela
tá fazendo diferença para ele. Então não deixa de comprar, vai na Price, porque você também pode amortizar. Ia perguntar agora, você pode amortizar pela Price? Exato, ambas você consegue fazer a amortização de trás para frente sem pagar os juros, então ambas você consegue fazer isso. Então você pode fechar na Price sim, que é uma parcela inicialmente menor, então você vai ter um conforto financeiro ali um pouco melhor, tá? E fazer uma estratégia por longo prazo, você ir quitando de trás para frente. Okay. Ou com recurso próprio, ou com FGTS, etc. Então não existe certo ou errado. Errado é você perder e não comprar um imóvel hoje. E você pode utilizar o fundo de garantia, como você comentou, tanto para usar ele como entrada, como para amortizar também, né? A cada 2 anos. Exato. Então você consegue utilizar o fundo de garantia tanto dá na para entrada. Trabalhar. Exatamente. Utilizar aquele dinheiro parado que não rende nada, né? Para utilizar no mercado. E as pessoas têm muito, às vezes, hoje, né? CLT tem a participação de lucro da empresa, pode utilizar aquilo também e abate, faz uma viagem e deixa um pouco reservado e faz um abatimento ainda da parcela. Aí faz sentido que você falou dessa... o pessoal tem muito contratado com 30, mas com 12 a 15 já está quitando. Exato, vem amortizando, porque você vai pagar muito mais barato na amortização, né? Você vai realmente pagar ali o saldo devedor. Verdade. Então, reforçando, não é certo ou errado para esse saque, a gente tem que entender a necessidade do cliente ali, partir qual vai ser o melhor cenário para ele naquele momento atual. Maravilha. Matheus, aí na sua longa jornada, na sua caminhada, quais são assim os principais erros que você vê no dia a dia das pessoas cometerem? Nessa questão da busca por um imóvel, nessa indecisão, quais são os principais erros que você vê a pessoa cometer? O principal é deixar para amanhã. Com certeza esse é o principal erro. Esperar a taxa de juros cair. Esperar o mercado ficar um pouco melhor. Esse esperar que prejudica muito. Porque é o que a gente estava falando no começo. Quando eu esperar a taxa de juros de financiamento cair, esse mesmo vai estar mais caro lá na frente. Verdade. Então a sua entrada de 100 mil não vai ser mais 100, vai ser 130. Sim. Então esperar, deixar para o amanhã, deixar esse pontapé lá para frente, com certeza, para mim é o maior erro que as pessoas acabam cometendo. E com certeza o segundo é a falta de organização financeira, que isso também atrapalha bastante. Você tá afiado, olha, coloquei aqui esperar demais e perder o poder de compra. Em segundo lugar, colocar não se planejar financeiramente, exatamente o que você comentou. Terceiro, coloquei aqui escolher um imóvel acima da capacidade de compra hoje. Perfeito. É um dos problemas também da pessoa, né? Dela não adquirir um imóvel porque o que ela quer não pode hoje. Exato. Aí ela deixa. Deixa eu vou pra amanhã. esperar. Aí entra a questão da alavancagem que a gente estava começando antes. Começa um pouquinho. Aí volta. Pra lá, pra gente conseguir esse imóvel um pouquinho mais pra frente. E tem produto com ótima liquidez em Limeira. Você compra aí por 120, 140 mil, 170 mil, 200 mil, que tem uma procura muito alta e que você não vai perder um centavo sequer comprando esse imóvel. Sim. Você compra ele financiado, põe para aluguel, você não perde nada. Em um ano aquele imóvel valorizou, pode ter valorizado ali os seus 10% tranquilamente. Eu fiz a venda de um imóvel por 200 mil, em menos de um ano já estavam sendo praticados naquele mesmo condomínio 240 mil. Em um ano. Em menos de um ano. Menos de um ano. Porque houve outros lançamentos ali por perto, acabou valorizando aquele imóvel que já estava ali conceituado já. Mas olha que bacana a estratégia de localização do imóvel. A localização... já é algo que todos esses pontos eu falo, a compra de um imóvel, não é saindo até um pouco do financiamento, até de corretagem também, tudo isso é importante. A compra está sempre nos detalhes, Maurício, isso é verdade. É bacana. Tem aquela máxima, né? O segredo da venda é a compra. Sabendo comprar bem, juros baratos, etc., você vai vender bem depois lá na frente. Maravilha. Matheus, voou. Estamos começando aí a caminhar para o encerramento. Se você pudesse dar um único conselho para quem está pensando em financiar, qual seria um único conselho? Tá lá, como chama seu garotão? Levi. Grande Levizão. Benção. Não é o Levi vai chegar lá já com muitos imóveis já adquiridos. Amém. Mas o principal conselho que você daria é uma pessoa que está pensando, ela está pensando. Maurício, eu vou colocar no melhor cenário possível, aquela pessoa que ela tem a entrada, que ela tem uma boa parte, que ela... Enfim. Não deixa pro amanhã, tá, Maurício? Eu acho que a gente volta até na primeira questão.
mas não deixa para amanhã o financiamento. E a pessoa que realmente que quer financiar, mas não está com o nome em dia, enfim, tem algum sério problema, não deixa amanhã começar a regularizar, comece a regularizar já. Não deixa para amanhã a regularização, aliás. Então já comece a se preparar para o mais rápido você entrar num processo de financiamento para você fazer a aquisição do seu imóvel. Então acho que esse é o conselho que eu dou para o mercado em si. Não deixa para amanhã, porque se a gente deixar para amanhã a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo valorização, está perdendo taxa de juros, a gente está perdendo muita coisa. Então acho que esse é um conselho que eu daria, com certeza, acho não, esse seria o conselho que eu daria. Não deixa para amanhã. Verdade. É igual a pessoa fala, meu sonho é viajar para a Europa, mas não foi tirar o passaporte. Então. Não foi tirar o passaporte ainda, que é o primeiro passo, é o mais em conta que tem para fazer. Muitas pessoas mandam, mandar meus dados para você, mas eu acho que tem alguma pendência, alguma coisinha. Traz luz para a situação dele real, vê a real situação, o que tem de apontamento, como você falou, e vai passo a passo colocando... E amanhã já vamos trabalhar nisso. Já amanhã já pega a pastinha, isso. Já desce tudo e encara. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de encarar as dívidas. Sim. Elas vão protelando e vão pagando juro altíssimo. De repente senta, resolve com auxílio de um especialista e a pessoa vai se organizar e vai sair disso com certeza. Porque o financiamento não é dívida, né, Matheus? Não, imagina. É alavancagem de patrimônio. Alavancagem de patrimônio. Quem não entende isso acaba perdendo. Financiamento gera patrimônio. Quando as pessoas entenderem que o financiamento gera patrimônio, vai começar a olhar com os outros olhos. Com certeza. Verdade mesmo. Bom, Matheus, eu quero agradecer muito a sua disposição a estar aqui comigo em mais um episódio, Momento Imobiliário. Meu muito obrigado. Eu quero que você já deu a sua sugestão, agora se puder dar as suas considerações finais e onde o nosso público pode te encontrar. Bom, pode me encontrar com o Maurício, com certeza. Quem buscar comprar um imóvel com o Maurício Pegoraro. Exato. E também nas redes sociais, mateusdias.correspondente, quem precisar de alguma simulação, orientação, aprovação de crédito, orientação no processo de financiamento, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer atender. Matheus Dias. Matheus Dias, não é Matheus.Dias. Mateus Dias.correspondente. Maravilha. E pode contar comigo, Maurício. Foi um prazer estar aqui novamente. Espero vir mais vezes conversar sobre esse assunto maravilhoso que é o financiamento, que traz muitas dúvidas do pessoal hoje em dia. Maravilha, foi muito bom, muito obrigado mesmo. E você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. E quero reforçar a você o convite. Saia da incerteza. Comece a buscar um imóvel a partir de agora. É o caminho, você vai adquirir um bem para a tua família, para a tua posteridade, para o teu futuro, e lá na frente você vai agradecer você hoje, o seu eu do futuro vai agradecer o seu eu de hoje por ter tomado essa decisão. Nosso muito obrigado. No próximo dia 5 de maio temos mais um episódio do podcast Momento Imobiliário. Fiquem todos com Deus. Tchau!